meus amigos, minhas amigas e seguidores nas redes sociais. Estamos aqui de volta para falarmos sobre futebol, principalmente nesse período que conhecemos como data FIFA, que a FIFA para todos os campeonatos para que as seleções de cada país possam fazer algum amistoso ou amistosos. E aí, nesse período, os comentários, as fofocas, as notícias verdadeiras aparecem com mais frequência, porque falta assunto, principalmente pelo desenrolar do Campeonato Brasileiro Série A e também já o início aproximando da Libertadores e da Sul-Americana. A Copa do Brasil já está em andamento, mas os participantes são aquelas equipes, aqueles clubes pouco conhecidos. Está iniciada também a Série B. Inclusive, a Série B, nós temos aqui o clube mais conhecido em Minas Gerais, na Série B, que é o América, e que não começou bem, a Série B. O Atlético está indo bem na Copa do Brasil e os clubes Cruzeiro e Atlético virão a disputar depois. Meus amigos, o que é lamentável são exatamente as dispensas de treinadores por qualquer motivo. Por qualquer motivo. O São Paulo dispensou o treinador que estava invicto e disputando exatamente a primeira colocação com o Palmeiras na Série A. Contratou Roger Machado. Como eu falei aqui já diversas vezes, eu fico impressionado com a sorte do Roger Machado. Ele entra num clube, o clube começa a ganhar, depois de repente começa a perder, ele é mandado embora, mas já 10 dias, 20 dias depois, ele já está empregado de novo. Realmente é uma profissão que chama atenção justamente por isso. E dá a impressão que quanto mais o treinador perde, mais ele ganha oportunidades. É o caso, por exemplo, do Fernando Diniz. Daqui a pouco ele está empregado de novo. O Renato Gaúcho entrou no Vasco com o mesmo elenco, está 5 jogos invicto, enquanto que Fernando Diniz, com esse mesmo elenco, estava indo mal, mas muito mal mesmo. E agora os olhos estão voltados também para Domingos Barba, no Atlético Mineiro, o Arthur Jorge, no Cruzeiro, e o Dorival Júnior, no Corinthians. Por que Dorival Júnior? Dorival Júnior é um grande vencedor, mas o clube Corinthians, ele realmente dá muito ouvido
ao torcedor. O torcedor esquece que não é só um que pode ganhar. E o torcedor esquece com facilidade os êxitos do Dorival Júnior. E agora já está aquela guerrinha contra o treinador, porque não vence a 5 jogos, mas joga bem, inclusive jogou muito bem contra o Flamengo. E se ele tivesse, o clube tivesse a sorte de manter o Depay até o último minuto, certamente venceria a grande seleção sul-americana que se chama Flamengo. E nesse jogo, mais uma vez, ficou provado que valor de passe de jogador não tem muita importância não, porque dentro de campo o que vale mesmo são 11 contra 11. E aí chega o Arthur Jorge para salvar o Cruzeiro. O Cruzeiro, no momento, é o último colocado da Série A do brasileiro. E vem o Arthur Jorge, que foi aqui um grande vencedor com o Botafogo. Venceu a Libertadores, venceu a Copa do Brasil e depois ele foi para o Catar. Voltou e agora pega realmente um pepino pela mão. Por que pepino? Porque não existe a menor possibilidade de fazer uma pré-temporada. Jogos e mais jogos de 3 em 3 dias. O Cruzeiro está na Série A, vai disputar a Libertadores e ainda de rebarba vem a Copa do Brasil. Então, o Arthur Jorge terá realmente um grande trabalho pela frente. E para completar, contratação só depois de junho. E aí ele vai ter que saber escolher as peças certas para que possa fazer um grande trabalho no Cruzeiro. E precisa, porque o futebol mineiro, no momento, está por baixo. O América está na Série B, saiu rapidamente da Copa do Brasil e o Cruzeiro está na última colocação e o Galo está também mais para cá do que para lá. O Galo recebeu o Domingues, que tem o apelido de Barba, que é um técnico vencedor, como já provou na Argentina, e está também em dificuldades para criar um time que possa representar melhor as cores do Atlético Mineiro. É realmente uma situação difícil que está o futebol mineiro. Situação muito difícil, porque o Palmeiras está muito bem, obrigado. O Flamengo melhor ainda. E o São Paulo está bem. Tenho certeza absoluta que o trabalho vai continuar sendo bem feito pelo Roger, porque, como eu falei, é um homem de sorte. Ele, nas primeiras oportunidades que tem como treinador, ele arma uma equipe e depois, a certa altura, a gente não sabe por que cai de produção. Mas é isso aí. Se foi contratado, inclusive foi uma indicação do Rafinha, o ex-lateral, vencedor Rafinha. O Roger Machado deverá realmente
fazer tudo para que o São Paulo não saia das primeiras 4 colocações da Série A. É isso aí, meus amigos. Mas você que está do outro lado da telinha, pela primeira vez me assistindo, muito prazer. Eu sou Levi Lafetá, jornalista profissional, bacharel em Direito, administrador de empresas e General Manager de futebol. O que significa isso? General Manager de futebol é que eu trabalhei muitas vezes em clubes grandes, exatamente formando equipes para disputas de campeonatos. E também tenho a minha participação no futebol na CPI do Senado em 2001, quando eu fui convidado para falar sobre exatamente a corrupção no futebol que existia naquela época. Eu, como advogado, militante, fui convidado para falar sobre exatamente as transferências de jogadores de futebol para o exterior que não estavam sendo feitas conforme a determinação do governo brasileiro. Porque sim, o governo brasileiro tem interesse, porque cada transferência de jogador é como se uma empresa mandasse, por exemplo, carne, batata, arroz lá para fora, mas o dinheiro lá, o dólar, né? O dólar ou o euro tem que voltar para os cofres da nação e a nação transforma em real para quem vendeu para o exterior. E naquela oportunidade os clubes estavam transferindo os jogadores e esquecendo, né, entre aspas, do valor do passe lá fora. E aí os clubes começavam a caírem exatamente na falência, como muitos clubes aconteceram. E na época era o Vasco da Gama que estava sendo uma vítima de dirigentes. E eu fui para falar exatamente sobre o que estava acontecendo com o declínio financeiro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pois é, meus amigos, mas não adianta eu falar. Aqui logo abaixo tem um link em que o senhor pode saber melhor um pouquinho sobre o meu currículo no futebol. O que eu quero não é esnobar, aparecer. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu vou falar sobre futebol, eu tenho que mostrar para o amigo ou a amiga do outro lado da telinha que eu sou do ramo. Até a próxima. Aquele abraço.